coisa que vem para a gente olhar para trás, irmão, o diabo tenta tanto para a gente ficar olhando para trás. Porque quando a gente olha para trás, aquele tempo, aquela nostalgia, e fica lembrando, aí fica olhando para trás, aí vai olhando para aquela cerveja suada, não tem aquela cerveja que do copo que chamava o que? Véu de noiva, é? Vocês sabem. Que chamasse, aí tu começa. Você vai olhando aí, papai, aí olha, vai olhando para aquela cerveja, aí vem aquela música que você gostava, aí vira e mexe, você tá colocando, aí você vai olhando para trás, vai virando, né? E que tu era aqueles forrozeiros, né, que gostava daquelas músicas, né? Graças a Deus. Aí sentadinho como você está, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, né? Mas escrito por Lucas no capítulo 17. Lucas 17, glória a Deus. Aleluia. Eu sei que com tantos louvores que já foram entoados ao Senhor nesta noite, eu sei que o Senhor tem sido adorado por essa igreja. Glória a Deus. Você já adorou Jesus hoje? Que na igreja tem dois tipos de crente, né? Tem mais, né? Mas tem os que adoram e tem os que assistem quem adora. Quem é tu na fila do pão? Tem gente que a igreja para ele é igual televisão. Televisão, tu faz alguma coisa dentro da televisão? Não, tu só senta aí e assiste. Aí lá tu vê filme e tudo, as pessoas se descabelam lá e tu tá lá sentadinho comendo pipoca só assistindo. Aí ele vem para a igreja, ele chega aqui e pensa que aqui é a televisão. Aí chega, ele assiste o irmão cantar, o irmão adorar, o irmão falar, o irmão expressar a adoração e ele fica assistindo. Aí Jesus disse, e tu não vai adorar também não? Aqui nós viemos para adorar o Senhor. Você sabia que eu pastorei uma vez uma igreja? Irmão, ô povo difícil, vocês são uma bênção, vocês adoram. Gente, aquele povo, só Jesus na vida. Aquele povo, eles me judiaram demais, mas me judiaram demais. Tu podia dar cambalhota, fazer o que tu quisesse, ele não abria a boca. Eu saía dos cultos quase desviada. Eu saía desse, meu Deus, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Jesus tem poder, meu Deus do céu, o que é isso? Irmão, e vinha um e pregava, e vinha um e dava uma palavra, e vinha outro e cantava. E aqueles irmãos bem assim, sentados no banco, eles olhavam assim, com aquele chiclete na boca. Mas sabe aquele jumento assim no pasto, não tem? A vaca quando está assim remoendo. E aí ia um, ia outro, e cantava e falava, e nego suava, e orava, e repreendia demônio. Quando terminava o culto, eu ia para casa e dizia, Senhor, o que esse povo tem? Senhor, o que esse povo tem? Quando andava no próximo culto, lá vem de novo. Aquele povo arrasta. Pai, Senhor, irmã. Aí, Senhor, eu dizia, morreu. Não tem como ter vida aí, não. E aí eu fui clamando, Senhor, eu clamava, eu orava, eu jejuava durante a semana, Deus. A tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, Senhor. Deus, ensina a tua igreja a te adorar. Faz a tua igreja entender que é no meio da adoração que o teu nome é glorificado. E eu orava, e jejuava, e clamava, e ia pro culto. Eu digo, agora vai sair um louvor de adoração, meu Senhor. Irmão, lá vinha o povo de novo. Orava. Irmão, vamos adorar, vamos ficar de pé, Digo, morreu. Mas Deus foi tão bom. Aí você fala assim, pastora, Deus mudou o povo? Não. Sabe o que Deus fez? Diga o quê? Me deu vocês. Eles continuam mortos e Deus me deu uma igreja avivada. Aleluia! Oh, glória! Eu esperei tanto, pastora Jace, Deus mudar aquele povo. E aquele povo eu vejo por aí, continua com a mesma preguiça espiritual. Aí Deus me deu um povo que adora, que pula, que levanta, que exalta, aleluia, que glorifica o nome do Senhor, aleluia. Aqui acolá eu vejo por aí, fala, eu vou lá para a pastora Rosa, que o povo lá é animado. Eu digo, não vem morrer para cá não.
Não vem cantar morte pra cá, não. Porque aqui se entra morto, o Senhor faz, aleluia, viver. Oh, glória, aleluia. Amém, queridos? Eu sou muito feliz. Eu estou falando isso para dizer para vocês que quando eu vejo assim, essa igreja adorando, eu lembro de situações que eu passei. Aí eu olho para vocês, eu falo, vocês são a coroa do meu ministério. Porque é uma alegria muito grande pregar aqui, cantar aqui, adorar aqui. Sabe, irmão, né? Querendo exaltar a igreja, não, que exaltado é o nome do Senhor. Mas tu imagina tu ir para uma igreja, aí tu vai cantar um hino, aí tu erra a letra do hino, tu olhar para alguém tá fazendo assim. Sabe nem cantar. Rapaz, aquilo ali é para matar, não é? Aqui não, aqui tu pode errar a letra do hino, o playback vai pra esquerda, tu vai pra direita, o povo tá no glória. Ei, tá adorando. O tom do hino tá aqui, o irmão vai aqui, faltando umas 3 notas pra chegar na nota, e a igreja tá no glória, ajudando, e todo mundo adora, irmão. Ô glória, eu louvo a Deus, vocês são bênção de Deus. Bênção de Deus, aprendeu a não criticar, aprendeu a adorar, gosta de vir para a igreja, gosta de cultuar, é um crente ativo na presença do Senhor. Quem fez isso foi Deus, quem te levantou foi Deus, é a mão do Senhor que te colocou de pé. Oh glória! E hoje culto da família, e vai melhorar mais ainda, viu? Porque nós temos um ministério de louvor, e agora a pastora Jace agora vai liderar o grupo de percussão. É 10, né? É 10 mulheres aí agora que, né, vão tocar instrumentos aí de percussão. E, meu amigo, aí você vai ver só. Daqui um dia tu chega aqui, tá igual nós no começo. Com os pandeiros, triângulo, meia-lua, pandeiro. E tocando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Então você que deu o seu nome, ensaie junto com a pastora Jace, que vai dar certo em nome de Jesus. Aí vai marcar o dia da primeira apresentação. Ô glória. Eita glória. Aleluia. Lucas capítulo 17, você encontrou? Apenas o versículo 32. O que está escrito aí no versículo 32? Lucas capítulo 17. Vou esperar vocês encontrar. Versículo 32 de Lucas 17. Está escrito o quê? Vamos lá, todo mundo junto? Lembrai-vos da mulher de Ló. Glória a Deus. Como é um culto de família, querida, a gente precisa entender que nós aprendemos muito com os maus exemplos também. A gente precisa também olhar e tirar lições para nossas vidas, né? Porque quando a gente olha para a mulher de Ló, quem foi a mulher de Ló, gente? A mulher de Ló, o que ela fez? Qual foi a marca que ela deixou nesse mundo? Qual foi a história da mulher de Ló? Para começar, qual é o nome dela? Não temos o nome da mulher de Ló. Mas a Bíblia está mandando nós lembrar dela. Lembrar dela. Então Deus quer que a gente aprenda também com o exemplo da mulher de Ló. Nós sabemos que Ló era sobrinho de Abraão. E quando Deus chama Abraão, o pai da fé, para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis 12. Deus chama Abraão. E obedecer à voz de Deus nunca foi fácil e nunca será. Você sabe por que tem muita gente que ainda não consegue entregar a sua vida para Jesus? Porque está esperando um tempo em que as coisas vão ser mais fácil e nunca vai ser. Sempre vai ser difícil obedecer. Sempre vai ser difícil executar as ordens do Senhor para as nossas vidas. Nós não somos crentes porque para nós se tornou fácil, não. Nós estamos aqui, é porque nós entendemos que no caminho mais difícil, se Deus estiver, ainda será o melhor caminho para se trilhar. Aleluia! Abraão sai da sua terra, da sua parentela, levando seu pai, levando seu sobrinho Ló, levando ali parte da sua família. E querido, esse sobrinho é alguém muito especial para Abraão. Ló é muito especial para Abraão. E eles vão caminhando e conflitos, eles começam a surgir. Porque conflitos existem nas melhores famílias. Existe em todas as famílias. Na família do pai da fé, houve conflito, houve atrito, houve situações adversas.
Que talvez eu e você poderia olhar e dizer, mas na casa de Abraão, pai da fé, o homem que provou que é possível obedecer a Deus sem ver o final de onde o Senhor quer nos levar, é possível sim. E Abraão é um exemplo de fé para nós, é um exemplo de obediência. Mas eu quero me ater a Ló, porque Ló, querido, mesmo estando ao lado de Abraão, vendo ali, né, todo aquele histórico de fé, toda aquela jornada, aquela caminhada de fé, Ló, ele aprende muito com Abraão. Os dois se tornam ricos, porque quem trilha os caminhos do Senhor, irmão, a prosperidade do Senhor, você pode ficar tranquilo, ela vem atrás. As bênçãos do Senhor correrão atrás de ti e te alcançarão. A Bíblia diz que durante aquela caminhada, né, eles se dão tão bem, Deus abençoa tanto a vida de Abraão, a vida de Ló, que chega um momento em que os pastores de Abraão e os pastores de Ló começam a discutir, porque o rebanho é grande, parece que a terra está pouca para comportar o rebanho dos dois. Mas Abraão, ele é do tipo que ele luta para que não haja contenda, conflito no meio da sua família. Sabe aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam, não é? Pois assim foi. E quando os pastores estão brigando, Abraão chama Ló e diz assim, olha meu sobrinho, eu acho que está na hora da gente seguir caminhos diferentes. Vamos fazer o seguinte, escolhe para que lado você quer ir. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Abraão, irmão, ele é certo de que a bênção não está no lugar, está na pessoa. E a pessoa abençoada, onde chega o lugar é abençoado. Se você tem a bênção, tua casa é abençoada, teu transporte é abençoado, tua família é abençoada, porque a bênção está sobre você. É por isso que a gente não tem muito hábito de ficar orando por objeto. Não tem as campanhas que faz que traz isso, traz aquilo, traz a cueca, a camisa, a saia. Você já viu, não já? A oração por objetos, ora por isso. Os objetos. A gente entende que a bênção está sobre a pessoa. Glória a Jesus. E se nós orar pela pessoa, aleluia, a vida dela vai ser abençoada. Se ela tem a bênção, tudo que é dela está debaixo dessa bênção do Senhor. Aleluia. Não é objetos, não são coisas, não. É a bênção do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus fez promessa a Abraão. Abraão não está nem preocupado para que lado ele vai, se é para a direita, para a esquerda, não. Ele sabe que ele é portador de uma promessa. E quem tem ciência de quem é em Deus e do que recebeu de Deus, ele não se preocupa com o lugar, porque aonde ele estiver, ele vai florescer. Aleluia, ele vai frutificar. Abraão está chamando Ló para colocar ponto final num conflito entre os pastores. E o que ele diz para Ló? A gente precisa se apartar para que não haja contenda entre mim e ti. Abraão está dizendo, no que for preciso tomar decisão para parar uma briga, eu tomo. Se for preciso me afastar de quem eu amo para que não haja contenda, eu me afasto. Oh Ló, escolhe agora para onde tu quer ir, aleluia. Ló entendeu o mistério, que quem é inteligente entende, irmão. Tem gente que tu se afasta, não é porque tu odeia, é para tu ter paz, é para que a amizade continua. Você está entendendo? Não é questão de inimizade, não. É questão de sabedoria. Tem gente que te adoece, tem gente que te bota no chão, tem gente que não te respeita, tem gente que te ignora. Ora por ela e dali para frente é só a paz do Senhor. Tudo bem, Deus te abençoe. Ei, não senta à mesa de quem esmaga o teu emocional só para se sentir bem, não. Ei, segue a tua jornada, a tua caminhada com Deus. Pastora, mas nós somos família, e daí família tem que aprender a viver em união, aleluia. E se não aprende, aquele que é sábio vai pôr limite no doido, para que a loucura não venha contaminar toda a família. É interessante, irmão, é que Abraão, ele não chamou Ló para orar
para os pastores parar de brigar. Foi isso que ele fez? Vamos orar para a briga acabar, não. Porque tem briga que não é oração, é posicionamento. Você sabe por que tem gente que já te insultou 10 vezes porque ainda você não disse a ele e a ela? Qual é o seu valor? Tudo aquilo que a gente permite, que a gente aceita, que é ruim, vai detonar a nossa vida, o nosso emocional. Abraão ama Ló. Ló é como um filho para Abraão. Agora, se para ter Ló com ele for necessário os pastores ficar brigando, Abraão está decidido, vai seguir cada um o seu caminho. Mas a minha casa não vai ter briga e nem pastor brigando um com o outro, não. A Bíblia diz que Ló entende o mistério e ele começa a escolher o lugar, irmão. E a pior coisa é quando a gente não ora. Eita, mas nós temos essa mania de não orar. Eita, mas nós não ora não, irmão. Nós não ora não. Não ora. E aí é só caça o mais bonito, escolhe pela aparência, né? Pela beleza aparente. E Ló olhou. Abraão está ciente de que há uma promessa sobre ele. Só que Ló, ele olha as campinas do Jordão e diz, rapaz, aqui não é que é lugar para se viver. É para lá que eu vou. E ele foi com a família. O que ele não sabia, que nas campinas do Jordão havia um povo tão imoral, que a podridão dele cheirava mal diante do Senhor. Nem tudo que é bonito é bom. Tem coisa que é bonito, que é deslumbrante, mas esconde muita coisa ruim por trás. É por isso que a gente tem que orar. Ló não orou, pegou a família e seguiu na direção das campinas do Jordão. Pois tá bom, tio Abraão, fique com Deus, tchau, muito obrigado pelo tempo que caminhamos juntos, mas agora eu estou indo. E com certeza imaginou uma vida, sabe, irmão? Tem gente que ele caça na internet a cidade mais bonita, pega a família e tá nem aí. Ele quer saber se é bonito e tem dinheiro, porque só vive atrás de dinheiro, não anda atrás de Jesus. E quem vive atrás de Jesus é o dinheiro que vai atrás de você. Aleluia. As oportunidades vêm até você. Deus vai chegar. Quem nem lembrava mais de você, lembra, te liga e diz, ei, tá tendo uma oportunidade assim em tal lugar. É Deus falando, quem anda atrás de mim, eu faço com que as bênçãos venham atrás de você. E Ló é do tipo que ele é justo, é um homem temente ao Senhor, mas no quesito família, ele não dá exemplo para nós. Porque quando ele escolhe as campinas do Jordão sem orar, sem pedir direção do Senhor, e quando ele chega naquela cidade, que ele vê aquela corrupção, que ele vê aquela imoralidade, que ele vê, sabe, querido, tantas coisas impuras, tanta maldade no coração daquelas pessoas. A Bíblia diz que ele começou a afligir a sua alma e sofrer por causa do que ele via naquela cidade. Aqui ele deixa um exemplo bom para nós, que ele podia muito bem dizer, eu desviei, porque olha que um lugar desse, como é que é crente num lugar desse? Ele ensina para nós que a pessoa, quando quer ser crente, quando ele quer ser crente, ainda que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, mas quando alguém quer ser crente, ele é em qualquer lugar. Ele serve ao Senhor. Por isso que Ló não se desviou. Ele permaneceu crente ali, mesmo diante de tanto pecado, tanta imoralidade. A família dele não fazia questão do Senhor, mas Ló fazia. E de repente, queridos, a Bíblia diz que Deus decide destruir aquela cidade de Sodoma e Gomorra que estava ali nas campinas do Jordão. Deus decide, por causa do pecado que cheirava mal. E Deus decide dar uma oportunidade para a família de Ló. Não só para Ló, para a família de Ló. Olha o quanto o interesse de Deus sempre é abençoar quem? A família. A bênção do Senhor, Ele quer que nos alcance e alcance a nossa família, a nossa casa. Deus envia anjos agora, querido, àquela cidade, para poder tirar a família de Ló dali, antes que ela fosse destruída.
E quando Ló está ali sentado nos portões da cidade, está ali como de costume, e ele vê aqueles viajantes chegando, ele hospeda eles na casa dele, trata eles bem, recebe com honra, é muito hospitaleiro com aqueles anjos que entram na cidade como viajante, como peregrino, como alguém que está visitando a cidade. São anjos assumindo a forma humana ali, caminhando, andando, as pessoas estão vendo, não sabem. Parece pessoas normais, mas não são anjos de Deus. E a Bíblia diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos em sua casa. Aleluia! Eles não chegaram com asas, eles não chegaram com vestes, reluzentes, não. Eles chegaram como uma pessoa normal e foram hospedados. E quando eles estão ali diante de Ló, Ló percebe que há algo a se fazer por aqueles homens. Coloca eles dentro da sua casa. Mas de repente, de porta fechada, os moradores da cidade que viram aqueles dois homens entrando, começam a bater na porta e dizer: bota esses homens para fora, que a gente quer abusar deles. A gente quer esses homens. A gente percebe o nível, querido, o nível de pecaminosidade na mente daqueles moradores de Sodoma e Gomorra. Chegar a pedir para que Ló coloque para fora aqueles dois homens. A gente quer os dois homens. Ló começa a negociar com eles. Pega minha filha que é virgem, eu dou minha filha para você. Só que anjo de Deus não precisa ninguém querer proteger, não, que quem protege nós é eles. Aleluia. Ló se sente perdido naquela hora, porque para ele seria uma profanação muito grande. Aqueles dois homens que estão debaixo do seu telhado agora serem abusados por aqueles moradores daquela cidade, porque eles tinham o costume de fazer isso. Eles o homem preferia usar o homem do que a mulher. Ele rejeitava a mulher para usar o homem. Não é diferente dos dias de hoje, irmão. A gente está vendo como que está acontecendo a mente humana. O pecado continua sendo pecado, mas Deus continua sendo Deus, e o poder de Deus continua operando sobre a terra. Aleluia. A Bíblia diz que Ló, sem saber o que fazer, ele começa a tentar negociar com aqueles homens para que eles aceitem a filha dele virgem, mas eles não aceitam. Ele diz: olha, nós não queremos saber de ninguém, nós queremos os dois homens que entrou aí na sua casa, é eles que a gente quer. E naquele momento, aqueles dois anjos agora, eles tomam a frente. Ele diz para Ló: espera. Cega aqueles homens de cegueira, ficou tudo cego, caçando na porta, batendo na porta e não achava. E aqueles anjos olham para Ló e diz: pega a tua família e sai daqui agora, porque Deus vai destruir esta cidade. É hora de você pegar a família. Pega a sua família, Ló, pega a sua família e sai daqui. Uma direção clara, irmão. Ai, as requentórias tão clara como a luz do dia. Pega a tua família e sai daqui, não olhe para trás, Ló. Aleluia. Só que Ló não foi um sacerdote que cresceu dentro de casa. Ló não foi o homem que ensinou a família a obedecer a sua voz e ao seu comando. Ele deixou as coisas seguir, sabe, irmão, como dava. Como que só eu e Deus, eu obedeço a Deus. Mas obedecer a Deus também é ensinar a casa, obedecer a voz de Deus, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O anjo diz: Ló, pega a família, mas a esposa não vai. A filha não sai, não levanta o pé do chão para seguir. Já estavam contraindo matrimônio, já tinha namorado, já tinha ali seu genro, a família estava crescendo, mas ninguém obedece Ló. Ló olha para a família e diz assim: gente, vamos sair daqui agora. A gente precisa sair daqui. Deus vai destruir essa cidade. Vamos, gente, vamos.
Ninguém foi. Aí você diz, pastor, Ló não era exemplo, Ló era exemplo. Porque a Bíblia diz que ele era justo. E ele afligia a sua alma. Ele sofria por causa da iniquidade do pecado daquele povo. Só que ele não tem voz dentro de casa. Aleluia. Aleluia. Deus vai mudar esta situação. A você sacerdote, a você pai de família, mãe de família, a nossa casa tem que ouvir a voz daquele que ouve a voz de Deus. A nossa casa precisa ouvir a voz de quem ouve a Deus. Você acredita que para aquela família não perecer, o anjo teve que pegar na mão? Porque se deixasse por eles, até hoje estava lá. O anjo foi, pegou na mão deles. Pegou na mão. E tirou, mas puxando pela mão. Gente, tu conhece gente assim que só vai arrastada, irmão? Tu já orou, tu já fez campanha, tu já... Só vai arrastar. Se não vai. O anjo olhou e disse, rapaz, aqui se não pegar na mão e não puxar e arrancar daqui não sai. Porque o anjo percebeu que a voz de Ló dentro de casa não é ouvida. Porque o que tem de gente, irmão, que está preocupado em ser crente, em servir a Deus, mas ele não preocupa em exercer dentro de casa o papel que o Senhor estabeleceu para ele. Nós vivemos uma geração onde quem grita dentro de casa é a mulher e não o homem. Mas na tua casa não é assim não, é tu que grita, né lá? É tu que grita. A mulher fala, pega o copo, aí tu grita o quê? Avô, mulher. Não é? Gente, nós estamos vivendo essa geração. E isso parece tão bonito, não é? Assim, parece tão bonito, mas não é bonito, não. Não é bonito. Um sacerdote desrespeitado, desonrado. Um sacerdote que não é ouvido. Uma casa deficiente. Um sacerdote, eu lembro que quando meu pai falava assim, que é hora de dormir, todo mundo ia dormir. Todo mundo ia dormir. E não tem aquelas risadas que só dava na hora que ele estava dormindo. Acho que era o diabo cutucando nós pra gente apanhar. Eu dizia, meu Deus, por que essas coisas só acontecem quando não pode? Você só... É igual você tá tarde da noite, você não pode sorrir, você começa a ver vídeo engraçado, dá uma vontade de rir, que você fica assim, entupindo assim, mas no outro dia tu não tem essa vontade de rir, é só naquela hora. Quem já teve experiência assim? Você não quer falar, né? Não é? Meu Deus do céu, é aquela, uma coisa que nem é muito engraçado, mas aquilo fica tão engraçado que tu falta acordar a casa rindo. Tá lá de madrugada, lá entupindo a boca para não acordar todo mundo. Tem coisa que é só nos momentos inapropriados que aquilo tende a querer acontecer. Mas a gente sabe que o modelo de Deus para a família é o sacerdote ouvindo a Deus e levando a sua casa à presença do Senhor. O modelo de Deus é que aquele que ouve a voz de Deus seja ouvido dentro da sua casa. Aleluia. Se a mulher crente e o homem não é, aí aquela família entende que aquela pessoa fala com Deus, então a família escuta, a família respeita, porque aquela pessoa ela tem aproximação com Deus, ela ouve a voz de Deus e a família ouve aquilo que aquela pessoa fala. Era para ser assim na família de Ló, porque Ló tem intimidade com Deus, Ló ouve a voz de Deus, Ló está sendo poupado pela mão de Deus. Deus está mandando um anjo para casa de Ló, para salvar ele e a sua família, para não perecer junto com os moradores daquela cidade. Eu creio num Deus que manda anjo na terra só para dar vitória à família. Aleluia, que honra e glorifica o seu santo nome. Só que eles não saem. Mas o anjo toma eles pelas mãos e começa a tirar. Mas antes que eles saem, andando rápido, saindo rápido, ele dá uma ordem. Não olhem para trás. Não olhe para trás. Eles não, irmão, o mundo espiritual. Se aquele povo olha para trás e eles vivessem, eles seriam atormentados pelas imagens que eles não suportariam conviver.
até hoje, a região de Sodoma e Gomorra, até hoje, os enxofres que Deus derramou dos céus, jogou sobre aquele lugar, até hoje está sobre a terra, os restos, resquício dos enxofres está lá. Sabe, querido, quando os estudiosos vão lá olhar, eles pegam os pedaços ainda dos enxofres, está lá. Sabe, está lá como prova de que, de fato, o que a Bíblia diz aconteceu. A cidade não é uma cidade vulcânica, não tem como aquilo ter acontecido, porque não há vulcões naquela região. Não tem como. Aquilo ali é Deus dizendo: o seu derramei enxofre, vai ficar resquício de enxofre sobre a terra por todo o tempo, para que saibam que o que eu falo eu cumpro e todos podem contemplar. A ordem era simples: não olhe para trás. E quando eles estão saindo daquela cidade, as duas filhas de Ló, a sua esposa, a mulher de Ló faz o quê? Ela faz o que a Bíblia está mandando nós lembrar dela. O que ela faz? Está todo mundo saindo, ela olha para trás. Quando ela olha para trás, ela é convertida numa estátua de sal. Ficou lá. Não sei se foi assim, mas ficou. E até hoje a história dela é uma história de vergonha. É uma história onde o Senhor diz: lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor está dizendo: todas as vezes que eu falar para vocês, vai para frente, e vocês olhar para trás, a vida de vocês para, igual parou a vida da mulher de Ló. Todas as vezes que eu disser para vocês, não fiquem olhando para trás, porque o que tem atrás não compensa para vocês. Então não há por que ficar olhando para trás. E vocês insistirem em olhar para trás, vocês vão ficar paralisados no meio do caminho, porque quem olhar para frente vai continuar, vai prevalecer, mas quem olhar para trás, parado, estagnado ficará. E Deus está dizendo: lembre da mulher de Ló, para vocês não olhar para trás. É tanta coisa que vem para a gente olhar para trás, irmão. O diabo tenta tanto para a gente ficar olhando para trás. Porque quando a gente olha para trás, aquele tempo, aquela nostalgia, e fica lembrando, aí fica olhando para trás, aí vai olhando para aquela cerveja suada, não tem aquela cerveja que do copo que chamava o quê? Véu de noiva, é? Vocês sabem. Que chamava assim, aí tu começa. Você vai olhando aí, papai, aí olha, vai olhando para aquela cerveja, aí vê aquela música que você gostava, aí vira e mexe, você tá colocando, tá, aí você vai olhando para trás, vai virando, né? E que tu era aqueles forrozeiros, né, que gostava daquelas músicas, né? Tô caçando uma na mente aqui, aí você vai, né? Deixa eu aqui, peraí. É porque que eu não tô olhando para trás, não flui não, mas é tipo, não sei o que, olha no espelho a dama de vermelho que vai se levantar. Aí você amanhece, um domingo que era para ser um domingo cheio da presença, você botar uma Damares, botar, entendeu, uma Cassiane, colocar e o quê? Não, calma aí. Isso. Aí, em vez de botar o hino, vai botar o que? A Maria Mendonça, tem Reginaldo Rossi. Aí fica. Aí, para ninguém ouvir, bota um fone de ouvido e vai olhando para trás. E vai olhando para trás. Com o pouco tá ali lavando a vasilha, faz mil pezinhos saltar. Tum, 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 tum. Né? Ali tá. E vai. Aí vai parando nos rios ali, vai olhando mais os videozinhos da dança, do negócio, e vai olhando para trás. E Deus falou: não olhe para trás. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não para trás. Aí começa e vai indo, e vai
aqueles grupos velhos que não era nem pra tu tá lá, com aqueles grupos velhos, só de coisa do mundo, só de coisa. Aí fica lá, eu não vou sair, sai, mal sai, escapa que é a tua vida, sai do meio do que não presta, sai do meio daquilo que não acrescenta a tua vida, sai do meio daquilo que tu não pertence mais. Sai pra trás. Não, mas não sai, não sai. É igual a mulher de Ló, vira pedra, terra, mas não para de olhar para trás. Eu vou falar. Tô que nem aqueles pregadores que tá pregando e comete. Eu vou falar. Aí os irmãos falam, fala. E não. Mas isso são formas de olhar. Aquelas amizades que não convém mais, mas deixa que é meus amigos, vou ganhar para Jesus. Rapaz, ganha tu primeiro. Ganha tu primeiro. Não olha para trás. Tem a hora de Deus nos usar como ferramenta para a vida de alguém. Tá? Mas no começo a ferramenta é para nós. Então a gente aqui tem que olhar só para frente. Quem quiser ficar para trás, que fique. E você vai marchando para frente. Vai seguir a jornada que Deus determinou para a sua vida. Como que a gente olha para trás? É o dia todo olhando para trás. Através de ações, de gestos, de hábitos. Olhando para trás. Tu sabia? Se você disser um novo convertido, se ele falar assim, de manhã, no domingo, é culto da família, né? Hoje à noite, nós vamos para a igreja. Ele falou de manhã. Daqui a pouco, a família bota uma música. Tu sabe que a música é uma ferramenta poderosíssima. Tanto que o louvor, irmão, o louvor, ele tem uma unção poderosa. E a música secular, ela tem o seu poder sobre a vida das pessoas. Que se você parar para escutar 1, 2, 3 músicas, você não vai mais, não consegue, você acaba as forças. Porque você vai ouvir, aquilo ali vai. A pessoa que ela tem o hábito de beber, que é viciada em bebida, ou que às vezes nem é viciada, mas tem aquele hábito, né, de beber. O belo dia ela não quer beber, mas começa a ouvir o quê? A música. Na hora que ouve a música, já vem a vontade de beber. Não queria beber, mas começou ouvindo a música. Daqui a pouco tá arrastando o pé por aí na festa e diz, rapaz, pastora, eu não consigo. Consegue se parar de olhar para trás. Consegue se olhar para frente, consegue. E o Senhor está dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló, porque Ele está dizendo da mesma forma como ela paralisou e deixou de viver uma vida extraordinária. Qualquer um que ficar olhando para trás também vai parar no meio do caminho. Também vai ficar estagnado e não conseguirá viver as promessas. Mas se nós olhar para frente, se nós seguir a orientação do Senhor, querido, a mulher de Ló olhou, as filhas não olhou, o marido não olhou, filha não olhou, a mãe olhou. Para você ver como que é, às vezes é tão difícil. Aquele que era para ser exemplo não é dentro de casa. E as coisas vai ficando tão difícil, porque as filhas seguiram firme, porque se elas olham, não seria só a mulher de Ló, seria a mulher de Ló, só as filhas, mas não foi só a mulher de Ló que olhou para trás. E eles seguiram a sua caminhada. E fogo desceu naquela cidade. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Destruiu completamente. Completamente. Deus está falando comigo, vocês vão viver. Mas se olhar para trás, vocês vão morrer. Comigo, vocês vão comer do melhor dessa terra. Comigo, se vocês olharem para frente, até no meio dos dias mais sombrios das vossas vidas, eu vou estar lá para ajudar vocês. Mas se vocês ficarem olhando para trás, vocês vão parar no meio da caminhada. A nossa casa, a nossa família não pode olhar para trás. Diga, eu não posso olhar para trás. Tem muita coisa, querido, que nos faz olhar para trás. E muitas dessas coisas a gente pode arrancar do meio do nosso caminho, da nossa caminhada. A gente pode desfazer. Porque a gente precisa fazer o que é preciso para andar para frente, olhar para frente, seguir em frente e não desviar do projeto de Deus para a nossa vida.
Pastor, eu quero que a minha casa seja abençoada. Eu quero que a minha casa, eu quero a minha família servindo o Senhor. Então olhe para frente. Pastor, eu quero que dentro da minha casa haja louvor, adoração. Pastor, eu quero... Olha para frente. Olha para frente. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Olhe para... Pastor, mas tem... Segue o seu caminho com Deus. Não pare. Porque já tem muita gente parada no meio do caminho. Você não pode ser mais um. Você tem que se levantar e dizer: Deus, eis-me aqui. Eu vou obedecer a tua palavra. Eu quero que a tua presença reine na minha vida e na minha casa. Aleluia. Oh, glória. O nosso Deus é Deus que envia anjo na terra. Porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o têm. E os livra de quê? De todo mal. Os livra de todo mal. Os anjos do Senhor vêm, eles trazem resposta de oração, eles fazem aquilo que deve ser feito, eles protegem, eles dão livramento, eles trabalham em prol da vida daqueles que temem ao Senhor. Se é para pegar na mão, ele pega na mão, ele ajuda a levantar. Vai no tranco, não está dando continha andando não. Vai no tranco, vamos, eu te puxo, você tem que ir. Você não pode parar, aleluia. Você não pode desvanecer, porque nesta caminhada quem fica para trás está perdido, mas quem segue em frente está salvo na pessoa bendita de Jesus. Ló não conseguiu salvar a sua esposa. Não conseguiu colocar na mente dela que quando Deus dá uma ordem, a gente tem que obedecer. Ele não conseguiu, porque não é fácil lidar com pessoas. Família, irmão, não é fácil. Os maiores homens de Deus na Bíblia, eles tiveram dificuldade dentro da sua casa. Não é eu e você que não vai ter. Quando se fala de família, no âmbito familiar, querido, nem tudo é flores. As coisas não é tão bonitinho como a pessoa descreve. Ah, não. Os maiores campos de batalha estão dentro da família, dentro de casa. É ali onde acontecem as maiores guerras, os maiores conflitos. Mas Deus está no meio da família.